Ô, Fábio, eu tenho uma pergunta para você. Inclusive, em dezembro, teve uma reportagem que acabou repercutindo bastante por conta de uma análise sua sobre o cenário de deterioração fiscal que estava acontecendo no Brasil, inclusive a despeito da questão da PEC da transição e tudo mais. E a aspa, né, que o jornalista gosta de pegar é: juro pode chegar a 16, dólar a 6, bolsa 80 mil pontos. Passados 3 meses, né, praticamente, desse novo governo, queria saber sua visão, sua opinião sobre esse cenário fiscal. Ele se mantém se deteriorando do jeito que você estava percebendo naquele momento? E também, né, obviamente, tem o cenário externo, crise de banco, crise de crédito também, que acaba influenciando nas decisões do Banco Central. Queria só uma percepção sua sobre isso e se o cenário permanece o mesmo que você ponderou naquela ocasião. Joia, obrigado. E a Joia, obrigado também que dá uma oportunidade, em parte, de explicar, né, as coisas que a gente fala e sai na imprensa e a pessoa gruda na coisa que você falou de um jeito. Exatamente. E, na verdade, a análise, em geral, é muito mais ampla. Essa é um dos baratos de poder, né, fazer lá, e um dos baratos de poder falar mais a fundo com a pessoa para ver exatamente o que o cara está pensando, que às vezes fala e daí tira do controle, fala e pega só uma frasezinha e bagunça tudo. Então, eu vejo assim, antes de novembro do ano passado, eu estava com uma cabeça de que, puxa, esse Brasil vai desacelerar forte e o Banco Central vai cortar juros no fim do primeiro trimestre, no segundo trimestre, já era para estar cortando juros agora, porque a economia ia desacelerar e esse era o caminho das coisas. E esse cenário que eu tracei de redução da Selic, que estava fora do consenso, eu errei feio. Por que eu errei feio? Porque o Lula que veio em novembro é um Lula completamente diferente do Lula que eu esperava. Eu estava com a cabeça do Lula pragmático, né? Era uma coisa que um governo muito diferente desse governo que veio aí. Eu tava viajando, tava vendo uma coisa, daí chegou novembro, eu falei, meu Deus, é tudo diferente do que eu pensava, errei feio. Aí você fica resmungando, né, umas 2 semanas, como eu sou burro, não sei o quê, e daí eu mudei o cenário. E daí desde lá, que é meio dezembro, fim de novembro, dezembro, mais ou menos a mesma cabeça. E daí, o que é essa cabeça? Agora, essa cabeça não tem implicações super claras sobre o que é os juros. Quer dizer, meu cenário é meio difuso, eu já explico isso, mas tem implicações, sim, muito claras sobre como aplicar o dinheiro. Tá? Às vezes o economista fala, não sei se acontece isso ou acontece aquilo, não sei o que, te dá umas probabilidades meio bobas. Você vai falar, pô, o cara não está dizendo coisa nenhuma. Mas o mercado está dizendo uma coisa muito diferente do que a gente está dizendo. Então, o que a gente está dizendo aí desde fim de novembro? O fiscal é horrível, mudou, é um governo diferente do que a gente pensava, é um governo que vai querer gastar igual ou mais do que estava gastando, e para equilibrar as contas, você vai precisar subir tanto a carga tributária, vai precisar de tanto imposto, que não vai conseguir politicamente. É inviável conseguir politicamente no Congresso, chegar no Congresso e falar, aumenta aí a carga tributária, uns 4, 5% do PIB. Não rola esse negócio aí. O Congresso fala, nem a pau. E é só perguntar, né? A gente pergunta pra gente que está no Congresso, e aí, está disposto aí a aumentar um pouco? O que quer aumentar a carga tributária? Tá louco? É assim, tá? Então, tem uma distância muito grande entre a política econômica que o Lula e o Haddad querem implementar, fala, mais gasto, agora não chama gasto, né, chama investimento, mais investimento e carga tributária, e a política que o Congresso, representando a sociedade, entende como aceitável, que é sim, mais gasto, investimento está liberado, mas mais carga tributária não está liberado não. Então, esse papo ainda não aconteceu, e eu falo, quando acontecer vai ficar explícito que está desencontrado, que não fecha a conta, e quando percebe-se que não fecha a conta, aí você vai para um cenário de crise fiscal. Eu estou chamando de crise fiscal. Crise fiscal é um bicho onde você tem uma depreciação do real forte, daí você pode pensar, o real vai lá para
6, não sei o que, é um pouco que saiu, falou, ó, quando se acontecer uma crise fiscal, o real vai para 6, o Banco Central vai ser forçado a subir juros, e você tem esses números aí de crise fiscal que tem essa cara aí, de mais juros e câmbio acima de 6, juros podendo ir para 16, o cara tem que subir, não consegue mais controlar a inflação, o negócio perdeu o controle completamente, caos, né, caos. O que é um caso desses daí? O da Dilma, né, a Dilma 2, foi assim, foi uma crise fiscal, dívida crescendo pra caramba, o Levi tentando cortar, daí o governo começa a desmerecer o Levi, daí todo mundo começa a fazer conta e fala, pô, o Levi não consegue mais mandar coisa nenhuma, a dívida está explosiva, e daí você teve esse comportamento mesmo, de recessão, inflação, alta de juros, câmbios, todo esse negócio aí. Ele falou, tá com cara que vai acontecer esse cenário. Tá com cara que vai acontecer esse cenário. E daí esse cenário é um que, em vez de cortar juros, ele vai ter que subir. Agora, quando vai acontecer, se vai... Daí fala, sei lá, pode demorar pra caramba um negócio desse para acontecer. Como demorou na Dilma. Demorou pra caramba na Dilma para a coisa acontecer. Foi 1 ano e meio com o Levi lutando ali até a coisa rolar. Tá? Então, está acontecendo isso daí, agora que está tendo essas coisas confusas aí sobre bancos no mundo, até está tendo uma depressão, mas não diria que o mercado está andando nessa direção que eu estou falando de crise fiscal, não. Eu diria que por enquanto está tudo tranquilo, a discussão ainda não aconteceu nada. Eu diria que a maioria dos economistas brasileiros já está com essa cabeça bem parecida que o fiscal não fecha, mas por outro lado o mercado e os gringos, os estrangeiros, ainda estão super tranquilos e não estão pensando ainda na questão fiscal. Tá? Não entrou na agenda, primeiro porque a economia mundial estava andando super bem e agora não tem a questão dos bancos, lá ainda não estão olhando o fiscal aqui, não entrou na agenda, enquanto não entra na agenda, eles continuam falando, pô, o Brasil tem um carrego bom, juros legal, vou botar meu dinheiro aí no Brasil, então continua tudo igual e não acontece. E assim, né, variável fiscal, ela se move lentamente, né? Então você faz o call de falar, tá errado esse negócio, vai dar pau, hein? Mas daí pode demorar ano e meio, tá? Então continua a mesma cabeça minha, mas eu não me arrisco a dar timing para isso daí, porque pode demorar, pode acontecer no que vem, sei lá, pode acontecer esse ano, não, tá, mas é uma coisa assim. Agora tem implicação sobre como se posicionar, né? Então tem gente que fala, puxa, eu tô vendo as Bs longas, as B50, tá pagando, sei lá, 6,5, 6,3, isso aqui é uma maravilha. E daí fala, como maravilha? Se tiver uma crise fiscal, você se arrebenta, esse negócio vai para 7,5, 8. Tá? Então não é um negócio divertido não, para você se tá achando que é lindo? Não, você está comprando fiscal e o fiscal tá uma porcaria, na minha opinião. Outra coisa sobre minha cabeça também, e daí também tem implicações. Falou assim, o mercado começou a precificar, tirou um pouquinho com esse último Copom, mas já está voltando a colocar, que vai ter corte de juros já agora, né? Estava com corte de juros precificado em maio, agora diminuiu, mas está precificado junho, agosto, tem um monte de corte de juros aí na curva, logo começando em junho. E daí você fala, é possível isso daí? Qual é o seu cenário de juros? Você concorda com a curva que tem um monte de corte de juros já a partir de junho? E daí eu falo, eu não sei o que vai acontecer com os juros não, mas eu não concordo com essa curva não. Por quê? Porque eu falo, pode ser que você tenha uma agressão tão grande ao Banco Central, que você tem uma ruptura no Banco Central e caia os juros mesmo. Mas eu não acho que essa é a coisa mais provável não. Eu acho que a coisa mais provável é o Banco Central ficar firme, exatamente como ele sinalizou nesse Copom, fala, eu tenho o meu mandato, eu olho as inflações lá no meu horizonte que eu tenho que olhar, fim de 24 está alto, não posso cair juros não. E vocês podem ficar falando aí que tem que cair juros, mas eu sou um cara técnico, que faço o meu trabalho, sigo o meu mandato, e isso não implica em cair juros, não. Então eu falo, mais provável é não cair juros coisa nenhuma, pode acontecer, tá? Mas eu não vejo queda de juros nesse horizonte aqui dos próximos vários meses, tá? Posso estar totalmente errado, mas é um call nosso, né, de discordar do consenso e falar não tem queda de juros agora. Outra coisa que a gente tem falado e também acho que confundiu um pouco de pessoas puxa,
quando que ele vai poder cair juros? Daí é difícil isso daí, porque eu não sei se vão arrebentar com o Banco Central, se vai ter outra crise fiscal, eu não sei. Agora, se quiser esperar que as expectativas longas voltem a se ancorar, então a questão aqui é a seguinte, digressão rápida. As expectativas de 25, 26, expectativa de inflação do Focus, elas estão bem acima da meta. Isso é uma coisa séria no mundo de Banco Central. Você não pode deixar a expectativa longa desancorar, é um questionamento à sua credibilidade que cria custos para a sociedade depois super altos para você trazer essa inflação para a meta. Então, o típico é você esperar, você segurar os juros alto para caramba, mesmo que seja alto para caramba, até essa expectativa voltar para a meta. E daí eu falo, puxa, você quer esperar esse negócio voltar para a meta? Pode ser que demore até a metade do ano que vem. Então você vai ter que segurar os juros pra caramba, muito tempo. Exemplo que aconteceu recente disso daí, do Ilan, quando estava Ilan, o Carlos e o Thiago no Banco Central, né, antes do Roberto. Lembra que eles mantiveram juros em 14,25 por um período super prolongado. E todo mundo queria matar eles, né? Todo mundo chamava os gordos não abaixam juros, né? Começa a ter um ataque pessoal, é super divertido. E eles esperaram reancorar a inflação para baixar juros. E daí o meu ponto é, se o Banco Central decidir esperar reancorar, puxa, isso daí vai entrar lá para metade do ano que vem, vai demorar para caramba. Porque demora mesmo, tá? Essa é a coisa que se move lentamente, você tem que esperar a recessão acontecer, a inflação cair, e as pessoas aos poucos verem que o Banco Central está super decidido, e ele espera até esse negócio reancorar, depois ele pode cair bem mais rápido os juros uma vez que reancorou, tá? Então você segura, depois que finalmente reancorou, o pessoal tá falando, seu gordo, não sei o quê, aí você fala, tá bom, agora vai de 50, 75, eu começo a cair de verdade porque eu reancorei o negócio, tá? Então esse é o ponto, eu não tô fazendo um call de que vai demorar até a metade do ano que vem para cair juros. Eu não sei o que vai rolar, não. Eu tenho muito mais dúvida. Mas o meu ponto é, se você quiser esperar a reancoragem da expectativa, assim como o Ilan esperou, eu diria que é um bom chute pensar que isso vai demorar até a metade do ano que vem.